pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi para enfrentar outro tricolor, o Bahia, que é o adversário da Copa do Brasil na quarta-feira, precisando da vitória porque estava dentro daquele prognóstico dos jogos que o São Paulo, em teoria, era favorito. Mas acabou perdendo 2 pontos, perdeu a chance de disparar, de embalar no campeonato, fez um jogo horroroso, mas antes de falar do jogo, antes de falar da partida, que é bom que fique claro, mesmo antes da arbitragem interferir no resultado, o São Paulo fez uma péssima partida, mas a arbitragem interferiu e muito, mais uma vez no resultado, expulsando o Toró num lance em que o VAR foi chamado, numa dividida que o Toró teve com o goleiro, um lance do Lisieiro, que o Lisieiro saiu de maca do jogo e ninguém foi consultar o VAR para ver a gravidade da lesão, se era passível de algum cartão, porque nem cartão amarelo foi feito, e a gente pode falar aí de vários outros lances, até daquela agressão do Pato, tudo isso, o VAR nunca está a favor do São Paulo. Mas que fique claro, São Paulo fez um jogo muito ruim antes do VAR e antes da arbitragem capenga atrapalhar a partida, mas tem que ficar o registro porque foi uma coisa de se indignar. Primeira escolha dos árbitros, essa é a quarta partida que esse árbitro apita na Série A. No jogo contra o Corinthians, a gente tem um árbitro polêmico, então assim, o São Paulo está precisando se mexer nos bastidores, foi uma coisa que o Raí prometeu também. Quer fazer um comentário sobre a arbitragem ainda? Sim, porque assim, não é que o VAR tem que estar a favor do São Paulo, ele tem que estar a favor do que acontece no campo, do futebol. Ele tem que ter critério. Ele tem que ter o critério, mesmo peso para todo mundo. A expulsão do Toró, ela é absurda, ela é ridícula. Se você pegar o lance corrido, né, não frame, porque frame você consegue pegar em tudo. Se você pegar o lance em si, a bola está em disputa. O lance está em disputa. Quando o Toró ergue o pé, ele tinha sérias chances de chegar na bola. O goleiro do Bahia chega primeiro, recolhe a bola, o pé dele sobra. Isso nunca é para expulsão, era uma disputa de bola. O lance do Lisieiro, assim como o do Pato, assim como o do Antony, assim como o do Tietê lá em Fortaleza, são lances em que a bola já tinha passado. Alguns deles, como o do Pato e como o de hoje do Lisieiro, o cara nem tinha chance de chegar na bola. A bola estava a 200 metros de distância e o cara vai só no jogador do São Paulo. Lisieiro, de novo, saiu por causa da pancada sem bola. E vale lembrar, no Campeonato Paulista, quando o Luiz Flávio de Oliveira, que apitou a final, o jogo de ida, foi legista com o Carneiro, né? Ele trocou, não tinha VAR, e ele foi trocar porque ele viu que machucou muito. Hoje tinha VAR, hoje o Lisieiro machucou muito, ninguém quis trocar nada. Então, assim, a gente fica irritado quando acontece alguma coisa que não é para acontecer, quando expulsa o Carneiro por ser legista. E aí, quando você pode fazer com o Lisieiro, você não faz. Não é errado não fazer com o Lisieiro. Só que a gente quer o mesmo critério para todo mundo. É só isso. Ou não faz nunca, ou faz sempre. O que não pode contra o São Paulo, foram utilizados 2 critérios. Contra o São Paulo, 2 critérios. E os 2 prejudicaram o São Paulo, coincidentemente prejudicaram o São Paulo. Mas, de novo, São Paulo fez um jogo muito ruim, escolhas muito ruins, afunilou demais o seu ataque, não jogou pelas pontas, não teve qualidade, chegou pouquíssimas vezes ao gol do Bahia, nenhuma grande chance de gol, teve uma bola na trave que foi um acidente, um chute mal, um chute mal executado, que desviou num jogador adversário e a bola foi para a trave. O resto do time do São Paulo foi um jogo horroroso e uma pena que é a primeira vez que Hernanes e Pato jogavam juntos, mas não funcionou, não deu certo. O São Paulo, mais uma vez, o time muito confuso. Igor Gomes perdeu a vaga, não sabemos por quê. Virou a quarta, quinta opção, porque o Elinho entrou, entrou também o Nenê. O Nenê entrou e o Igor Gomes não entrou. E, aliás, o Gabriel fez aqui um comentário fora, que vale a pena fazer o registro. No momento em que o VAR foi fazer, no momento em que foi feita a consulta do VAR, o Cuca tinha feito a substituição. Aí chamaram o VAR. Antes do jogo chamaram o VAR. Isso não está previsto na regra, eu acho que é um negócio para você corrigir no VAR, acho que no mundo inteiro. Porque o São Paulo fez alteração enquanto o goleiro era atendido, enquanto não tinha VAR, enquanto era um cenário de jogo. Quando o juiz chama o VAR e expulsa o Toró, e aí não vamos entrar no mérito se expulsou corretamente ou não, mas quando você chama o VAR e troca totalmente a trajetória, enquanto o jogo não reinicia, o clube poderia mudar a alteração. Poderia ter a opção de cancelar a alteração, trocar a alteração, fazer qualquer coisa, porque a entrada do Nenê com o São Paulo com 10 em campo, acabou o jogo ali. Sim. Pro São Paulo acabou o jogo ali, você não pode ter o Nenê com 10 em campo. Foi até bom que o jogo acabou 0-0. Sim, a partir daquele momento, o São Paulo tanto que não criou nada, o Bahia teve chances claríssimas em contra-ataques, um contra-ataque que deu 2 contra 1 na área, ninguém voltava. Então assim, o São Paulo novamente, aí a gente agora puxa pro jogo, né?
Não, é só complementando, tá, gente? A regra não permite isso, não foi bobeada do Cuca. Isso deveria ser previsto na regra, a regra precisa mudar, se adaptar ao VAR, porque isso é um erro crasso. Até a Vives falou, e se fosse o goleiro, por exemplo, o goleiro de São Paulo, num lance os caras vão e expulsam o goleiro quando São Paulo tá fazendo sua terceira alteração, São Paulo ia ficar sem goleiro, porque o entendimento do jogo era outro, então, mas a regra não prevê isso. A regra precisa ser mudada. Agora falando do jogo, né? Falando do jogo, o São Paulo tentou Toró numa ponta, Antony na outra. Em teoria... Com o Pato centralizado, ele não gosta, mas Eu não sei se o Pato foi centralizado, porque o Pato ele tava mais avançado, mas não tava, e o Hernani jogou mais avançado do que como ele rende. De novo, essa história do Hernani jogar quase que enfiado lá, dessa vez não foi tanto como contra o Corinthians, que aquilo foi absurdo, mas novamente jogando muito mais à frente, não participando tanto da construção do jogo, muitas vezes recebendo a bola de costas pro gol adversário, não é a do Hernanes. O Antony recuado, que também não é do Antony. O Antony, se você analisar os jogos, por exemplo, das semifinais do Campeonato Paulista, da final do Campeonato Paulista, das quartas de final do Campeonato Paulista, aquela reta final que o São Paulo cresceu, o Antony ele jogava aberto, como ele ainda joga, só que muito mais próximo da área, muito mais próximo do mano a mano, de ser incisivo, de poder ir para a área. Com o Cuca, ele tem jogado mais para intermediária, na ponta, mais aqui nessa região que nós estamos fazendo o vídeo aqui, pouco para a área. E quando você entra em campo com o Toró de um lado, o Antony do outro, você está muito bem servido de pelo menos características. Você tem um jogador de explosão, que é o Toró, um jogador objetivo, um jogador que consegue eventualmente ganhar no corpo da marcação, e o Antony, que é um velocista, driblador, bom para furar quando o time adversário está muito fechado. Você tem esse driblador pelas pontas, é excelente. O São Paulo não usa isso. O São Paulo, novamente, como contra o Flamengo, optou por afunilar jogadas, optou sempre por tentar fazer jogadas por dentro. A bola, quando caía aqui pelo lado, não havia aproximação para jogadores, um tabelar com o outro, você criar uma jogada, você abrir um espaço. O São Paulo pega os laterais e tenta fazer os laterais jogarem por dentro, para criar superioridade numérica por dentro. Só que se você continuar com pouca infiltração, como tem, se você continuar sem ter uma alternativa de jogo, não está dando certo aqui por dentro, vamos precisar desafogar para lá, porque você vai afunilar a jogada, a marcação do Bahia vai afunilar também, a tendência é sobrar espaço para Antony, sobrar espaço para Toró, se o Pato cair pelo lado, sobrar espaço para o Pato. Não acontece, porque quando a jogada vem aqui, o jogador fica isolado, não aparece ninguém para aproximar com ele, o Antony está longe da área, então assim, e o São Paulo segue querendo afunilar por dentro. E o que é pior, deixa o time previsível, porque o time de São Paulo fica previsível. Sim. Fica mais fácil para o adversário, porque ele aglutina ali a defesa e o São Paulo fica sem opções. Tá muito esquisito o time de São Paulo, ofensivamente e defensivamente, apesar do 0 no placar e da qualidade do Valse, que jogou muita bola de novo jogou muita bola, mas o Bahia, mesmo no primeiro tempo, o Bahia teve várias situações de contra-ataque em que ele pegava a defesa do São Paulo exposta, quase num mano a mano. Então assim, o São Paulo está desajustado e assim, a nossa expectativa era que o time já tivesse um pouquinho mais organizado, ou que conseguisse pelo menos se impor pela qualidade técnica contra adversários inferiores tecnicamente no papel, como é o caso do Bahia, como é o caso do time C do Flamengo, como é o caso desses times que a gente esperava a vitória, tanto que a nossa projeção foi de 13 pontos, que já foi para 11. Já não dá mais para chegar nos 13 pontos que a gente tinha previsto. Hoje foi o último jogo dessa sequência de favoritismo do São Paulo. E aí o São Paulo ainda, para piorar a situação, vai agora para esses jogos de meio de semana e fim de semana. O Cuca chegou a falar em desgaste na coletiva? Chegou a falar em desgaste. E aí se a gente pegar o jogo contra o Botafogo, em que nós citamos que era provável que Pato e Tietê tivessem que sair, então você já tinha 2 alterações. Ele falou que hoje ele já tinha 2 alterações certas, que era o caso do Pato e era o caso do Hernanes. Os dois já não terminariam a partida. Só que, primeiro, se você sabe disso, e você sabe que você não está com esses jogadores com essa condição física toda, e que você vai precisar substituir, que você quer ter um time leve, eu não entendo a entrada do Nenê depois. Você vai tirar o Hernanes, tem que tirar o Hernanes? Tudo bem. Eu não entendo a entrada do Nenê ao invés da entrada do Igor Gomes. Não entendo. Se você vai continuar afunilando as jogadas, talvez fosse melhor o Igor Gomes no lugar do Elinho. O Elinho é melhor se você for continuar com jogadas incisivas pelo lado, de drible, de buscar um apoio ali, uma ultrapassagem que pouco aconteceu. Chute, né? Exato, isso é mais efetivo. Se você ficar pegando o Elinho, levando ele para dentro, pegando o Antony, levando ele para dentro, é melhor você colocar o Igor, que pode sair da ponta e vir para dentro com mais qualidade do que o Elinho, que é um driblador, que é um finalizador, que novamente hoje também não fez uma grande partida. Ninguém fez, exceção aos 2 zagueiros. O ponto que você tocou, de novo, muito importante. Outro erro que o São Paulo vem insistindo, não consegue corrigir por enquanto.
time muito exposto. Muito exposto. Teve um lance aqui que eu acho que foi uma falta aqui na intermediária defensiva do Bahia no primeiro tempo. O Bahia em 3 toques saiu na cara do gol. Se não me engano foi o Elber, furou na cara do Thiago Volpi. Um chute cruzado, ele furou ali quase na risca da pequena área. O Bahia chegou, fez esse lance em 3 toques da defesa. Não pode. O São Paulo não pode perder a bola, porque o São Paulo toma todo o lance, é contra-ataque, é zagueiro exposto, cadê o volante que não tem? Mano. E de novo, hoje, quando é Tietê e Liseiro, são jogadores que não têm a principal característica de marcação. Entrou o Luan. O Hudson, hoje de novo inverteu com o Tietê foi pra lateral, o Hudson por dentro. Então você teve Hudson e Luan. Você continuou exposto, então é um problema de estrutura. De novo, esperamos, né? Não é provável, não é possível, mas esperamos que isso seja corrigido. Infelizmente, só na pausa da Copa América, e até lá a gente vai ter que se virar desse jeito. Só que, em termos de correção, de construção de jogada, de praticamente ignorar jogadas pelos lados do campo, tendo jogadores que podem criar por ali, é algo para você rever, é algo para você rever mais rápido. Mesmo que não dê certo, você precisa começar a treinar isso e tentar executar isso. Infelizmente agora, ou felizmente, porque estamos em outras competições, 2 semanas agora sem treinar, de jogos extremamente complicados, jogos eliminatórios, clássico fora de casa, e o São Paulo vai ter folga só daqui 2 semanas antes de ter uma nova maratona. Então, se já estava difícil agora, tendo tempo para treinar, tendo tempo para descansar esses jogadores que estão com desgaste, segundo o Cuca, vamos ver como é que o São Paulo vai sair na quarta-feira contra o Bahia, depois em Itaquera, depois indo para Salvador e ter que ir para Florianópolis 3 dias depois. E assim, só um último comentário, tá, gente? Muita gente nas redes sociais, quando o Liseiro se machucou, canela de vidro, não sei o que lá. Primeiro, foi uma pancada, o cara tomou uma pancada. Aí não é questão de ser de vidro. Ele tomou um pisão e o pé dele, assim, qualquer jogador naquela situação, que azar que foi o Liseiro, mas qualquer jogador naquela situação teria uma contusão parecida. Podia ser o Cristiano Ronaldo, que é extremamente forte, ele também teria se machucado da mesma forma. Esse é um ponto. O segundo ponto foi levantado pelo Alexandre Gisbrecht, dos Jogos SPFC, um Twitter excelente para vocês seguirem. O Ale falou, cuidado com essa coisa de jogador, perna de vidro e tal. Quem tinha essa fama nos 3 primeiros anos de São Paulo era o Dario Pereira. Então assim, ninguém tá falando que o Lisieiro é o Dario Pereira, ninguém tá falando de futebol. Nós estamos falando o quê? Por conta de pecha, de rótulo que estão colocando num menino, já estão falando que ele não vai conseguir jogar nunca na Europa, já estão falando que nunca vai, que tem que vender logo. Não tem que vender o Lisieiro, tem que ajustar o Lisieiro, livrar ele das contusões, a gente já falou isso. Muitas das contusões que aconteceram foi erro de planejamento da diretoria do São Paulo no ano passado, que possibilitou que o jogador se machucasse. Hoje foi uma fatalidade. Contra o Guarani no Campeonato Paulista, uma fatalidade. Novamente, pancada. Sim, e acontece. Pancada de torção, de tornozelo. Não tem nada a ver com departamento médico ou com outra coisa. Ou de estrutura de jogador. Foram pancadas que qualquer jogador no planeta, se colocasse lá um jogador de MMA, ia quebrar igual. Não é questão de... O jogador, ele é um ser humano, ele é de carne e osso. O Lisieiro também não é de vidro, é carne e osso. Só que o pisão, que foi ignorado pela arbitragem, que o jogador que deu pisão sequer tomou um cartão amarelo, o que torna tudo mais ridículo nos comentários que a gente está fazendo, enfim, teria machucado qualquer jogador. Certo? Então é isso. Vejam que a gente pegou. Live segunda-feira, porque terça tem a final do basquete aqui no Morumbi, para quem quiser vir. São Paulo, primeiro jogo, São Paulo e Unifacisa, primeiro jogo terça, segundo jogo quinta, então faremos a live amanhã, segunda-feira, no mesmo horário. Então tá, então amanhã é a live às 9 horas anunciado aqui. A gente vê vocês lá para discutir mais coisas que aconteceram nesse jogo e aí a gente já fala como é que vai ser o roteiro da semana, tá bom? É isso, um abração para todo mundo e acompanhem a Zona Mista. Dá pra ver, né? Eu não vi o replay ainda, o replay do lance. Não tive intenção nenhuma de machucar o Douglas, de pisar ele. Tanto que na hora que eu vejo que a bola vai estar em disputa, eu vou em busca da bola, né? Pra tentar alcançar a bola. Mas acabei pegando um pouco ele. Eu tinha falado até com o juiz, né? Eu pedi desculpa a ele, porque não foi intencional. Mas é isso aí. Doutor, você chegou a falar com o árbitro, porque teve um momento que ele até cancela o amarelo, né? E depois puxa o vermelho. Exagero, você teve algum tipo de conversa com o árbitro em relação ao lance em si? No momento que eu conversei com ele, né, ele falou pra mim que foi um lance de jogo, um lance normal, um lance intencional, e em seguida ele foi ao VAR, né? Um lance que eu pensei que ele ia retirar o amarelo, porque ele tinha conversado comigo, né? E quando ele foi olhar,
deu vermelho já. A gente tem conversado, vamos ver o que é melhor a fazer, como ação mesmo, para tentar reverter isso, porque é falta de critério, incompetência. O cara pisou no tornozelo do Lisieiro, que saiu do jogo, com 13 minutos de jogo. O Toró, na jogada, claro, ele vai, assiste a jogada, vem câmera lenta, claro, pisa no ombro, mas não tinha intenção nenhuma. O cara, para ser expulso, ele tem que ser uma agressão. E o Toró não agrediu nenhum goleiro. E muda tudo. O São Paulo, ninguém tira. Eu acho que o São Paulo jogou mal no primeiro tempo, a gente tem que saber disso. E um time que vai chegar e quer brigar para chegar, não pode fazer o primeiro tempo que a gente fez. Isso aí é uma coisa interna que a gente tem que fazer e fazer melhorar. Quando o time volta melhor, o juiz faz essa besteira que acaba mudando todo o ritmo da partida e estragando todo um trabalho que foi feito, toda uma intenção de jogo do segundo tempo que a gente viu claramente no início do segundo tempo que o São Paulo ia partir para cima do Bahia com grande chance de vencer. Aí te incomodou mais o fato do cartão vermelho da forma como foi, ou por de repente o critério ter sido diferente, por exemplo, no lance do Lisieiro, ele nem deu cartão, nem procurou VAR, nada. O que te incomodou mais? Essas duas coisas, né? No critério mostra a incompetência e na hora que ele vai ver, além de incompetência, faltou critério. Quer dizer, as duas coisas, quando você vai, não tem critério com duas jogadas muito parecidas, você mostra que falta de preparo, e quando você vai ver uma jogada só e claramente que não teve agressão para ser expulso, já tinha cartão amarelo, já tinha dado cartão amarelo, aí você mostra um erro que muda toda a história do jogo, e acho que isso a gente está falando de hoje. Aí teve a jogada do Pato, se vocês puderem, quer dizer, colocar para comparar, a jogada do Pato ali é uma agressão. Teve um lance no Tietê, no final do jogo contra o Fortaleza, que também quase quebrou o tornozelo do Tietê, e nem foram ver, quer dizer, no caso do Pato, nem foi ver o VAR, nem podia ver o critério, ver se era ou não era, mas pelo menos ir até tá aí para isso. E a gente só está vendo que, infelizmente, por enquanto, o VAR só está mais confundindo, parando o jogo, tirando todo o ritmo de partida, né, de uma certa forma, em alguns momentos, estragando o espetáculo. E o que é mais grave, estragando o trabalho, né, que está sendo feito. Aí, contra o Flamengo, um árbitro que foi selecionado para captar o jogo, um árbitro que já tinha um histórico de reclamações, inclusive com o São Paulo. E agora, hoje, um árbitro que está apitando só a sua quarta partida de Série A. O São Paulo tem alguma previsão, alguma ideia de repente, trabalhar sobre as escolhas dos árbitros para os jogos contra o Tricolor aqui? Tem que, né, eu acho que é nossa obrigação, a gente tem que fazer isso, ver qual que é a melhor forma de fazer e qual as possíveis. Né? Mas tem que marcar a posição e tentar tudo que a gente pode fazer para que isso não se repita, ou pelo menos que diminuir a chance para que isso não se repita, né? Quer dizer, esses critérios que você falou do árbitro, com time, com pouca experiência, tudo isso tem que ser revisto, e também quando tem erro, acho que, né, em algum momento a federação começou a punir, né, algumas incompetências, ou quando tem um erro mais que tem influência no resultado da partida, também eles avaliarem, mas eu acho que o clube, enquanto instituição, tem que ter uma posição institucional, e isso a gente vai ver a melhor maneira de fazer para que a gente possa ter chances de voltar a isso. Bruno, eu queria que você falasse essa perda de 2 pontos. São pontos recuperáveis, tipo, vencer o Corinthians lá recupera, e é o próximo desafio. E você acha que o jogo de quarta-feira, por ser outra competição, o Gilberto passou aqui e disse assim, vai ser mais truncado ainda. Você acredita que vai ser mais truncado do que esse? Eu acho que a gente tem que pensar um passo de cada vez. Hoje foi um jogo difícil. A gente lamenta e poderíamos ter saído com resultado positivo hoje. No segundo tempo a gente melhorou ali nos primeiros 15 minutos. Se eu não me engano, acho que nos primeiros 10 a gente teve 4 chances de gol. Sim. Depois que a expulsão ficou um pouco mais difícil, só que eu acho que a gente tem que agora pensar na Copa do Brasil, que é uma decisão completamente diferente, mata-mata. Procurar fazer o resultado em casa para levar uma vantagem para a Bahia. Eu acho que foi um jogo truncado no primeiro tempo, a gente teve uma melhora no segundo, como eu disse, nos primeiros 15 minutos ali a gente teve umas 4 chances de gol. Depois da expulsão ficou um pouco mais difícil, então acredito que buscar evolução, aprender com os erros que tivemos hoje para não voltar a cometer novamente. Esperar desse Bahia, a Copa do Brasil agora é uma competição diferente, mata-mata, mas já conhecendo, sabendo da dificuldade que eles colocaram para vocês hoje. Eu acho que é um campeonato diferente, a gente não sabe se eles vão vir fechado que nem hoje, buscando contra-ataque, vão sair mais pro jogo. Então eu acho que é esperar o professor Cuca decidir,
para ver qual a formação que eles vão entrar, para a gente trabalhar em busca disso, mas independente disso a gente sabe que tem que dar um pouco mais e buscar a vitória quarta-feira. Justamente sobre isso, o Raí falou que sabe que o São Paulo, se é um time que quer chegar para brigar pelo título, não pode jogar como jogou no primeiro tempo. Vocês têm essa consciência também que o time jogou mal? A gente sabe que sempre dá para melhorar, né? A gente sabe que ficou devendo um pouco no primeiro tempo, buscamos a evolução no segundo, a gente estava com o jogo controlado, tendo chance de gols. Eu acho que no lance equivocado a arbitragem prejudicou um pouco, mas eu acho que é aprender com os erros para não voltar a cometê-lo e quarta-feira pensar na vitória no Morumbi. Como é que você enxergou o lance do Toró com o Douglas Friedrich ali? Não sei se você já chegou a ver o lance na televisão ou em alguma coisa, ou você só viu ao vivo ainda? Já tava no doping, agora ali ele tem televisão, pude acompanhar o lance. Lance completamente acidental. Muito claro que o Toró vai para a disputa na bola e depois, por ter zagueiro na jogada, por ter goleiro, tem esse deslocamento e ele acaba pisando no Douglas, mas sem nenhuma intenção, até porque o Toró não é um jogador maldoso, é um menino que está começando e jamais ia pisar para machucar o goleiro. Então é uma questão de interpretação, o árbitro foi infeliz na interpretação do lance, mas vida que segue, agora é pensar na quarta-feira. Ô Volpi, super válida a reclamação de vocês aí sobre o VAR, a arbitragem e tal, mas é a reflexão a respeito do time hoje. Jogou bem? Não fizemos o nosso melhor jogo, começamos bem, mas depois tivemos um pouco abaixo do que a gente tem apresentado nos últimos jogos. É lógico que com a expulsão no começo do segundo tempo, o panorama do jogo é outro, mas a gente é consciente também dos pontos que a gente tem que melhorar. Não vamos passar toda a responsabilidade para cima da adversidade, porque acho que cada um tem a consciência de que não foi o nosso melhor jogo, que não estivemos no nosso melhor dia. E agora, como eu falei, é descansar hoje, pensar no que a gente fez de bom, pensar no que a gente fez de não tão bom assim, e quarta-feira buscar largar com uma vantagem na Copa do Brasil.